Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Comerciantes que utilizam prédios públicos pertencentes à Prefeitura Municipal estão na expectativa no tocante ao pregão eletrônico que acontecerá hoje para a concessão de imóveis promovido pela empresa Portal de Compras. Vários imóveis estão à disposição da população para alocação de concessão, dos quais constam de quiosques localizados na Praça Pública de Inácio Medeiros Maris, no Mercado Público, no Terminal Rodoviário, no Ginásio Poliesportivo Gastão Maria de Faria, entre outras localidades aqui em nossa cidade. A Secretaria Municipal de Saúde e o Centro Zoonoses continuam com a terceira etapa de vacinação antirrábica na zona rural. Ontem, por exemplo, foram vacinados os animais cães e gatos nas comunidades de Vapor, Arapuá, Jurema, Maniçoba, Barra da Maniçoba. Hoje, terça-feira, a vacinação será nas comunidades Jurema, nas imediações do lado direito do Rio Espinhara e no sítio Nova Vida. Enquanto que amanhã, quarta-feira, será a vez de Barra de São Pedro, sítio Vajota, Barra da Espinharas. Enquanto que na quinta-feira serão vacinados os animais de Saudade e Adjacência, Alecrim, Diniz, Angicos, Boa Vista, do sítio Pitombeira ao lado direito do Rio Espinhara, do sítio Sarna, Riacho da Cachoeira e o sítio Poços. Vale ressaltar que a campanha de vacinação visa proteger os animais contra a raiva, por se tratar de uma doença grave, tanto para o ser humano quanto para os referidos animais. A Diocese de Caicó realizou no final de semana o jubileu dos diáconos permanentes na cidade de Lagoa Nova, na Serra de Santana. O evento contou com a presença do bispo diocesano Dom Antônio Randes, além do pároco Elson Rodrigues e do vigário paroquial Padre Jaime. Entre os diáconos permanentes das 4 foranias da Diocese de Caicó, a paróquia de Nossa Senhora do Oeste esteve sendo representada pelo diácono Lindomar Vieira Júnior. A programação religiosa contou com a celebração da Santa Missa em ação de graças, com o objetivo também de fortalecer os laços de união, de espiritualidade entre diáconos, familiares e a comunidade diocesana. Em nome da primeira turma do curso de formação em Educação Física realizado pela UERN, campus de Caicó, venho por meio deste informativo encaminhar nossos sentimentos ao nobre e ex-colega, o professor Antônio de Araújo Pereira, que infelizmente ele veio a óbito neste domingo por complicações de um infarto após ser atendido no Hospital Regional em Caicó e sendo transferido à capital do estado devido ao agravamento de seu quadro clínico. Toinho, como era reconhecido pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo e contribuição com a educação física, era uma figura bastante admirada na cidade de São José do Seridó, ao qual ele prestava seus serviços como professor de educação física. Era também uma pessoa bastante admirada em outras cidades da região do Seridó Potiguar. Aos amigos, ex-colegas e familiares, os nossos eternos sentimentos pela partida do nosso colega Antônio Araújo Pereira. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, hoje a gente mergulha num conjunto bem variado de notícias, né? Vindas lá de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Isso mesmo, a gente tem aqui um áudio, um resumo em texto, e tudo focado num dia específico, né? 26 de agosto de 2025. Exato. E mostra, assim, várias facetas da vida da comunidade. Tem coisa da prefeitura, saúde pública, eventos religiosos e até, infelizmente, uma notícia de perda, né? Um retrato bem completo do dia a dia. Pois é, a nossa ideia aqui é tentar desempacotar um pouco esses acontecimentos, entender o que eles dizem sobre as iniciativas locais, a administração, a fé, o sentimento da comunidade. Tentar sentir o pulso da cidade naquele dia, né? Através dessas informações que chegaram pra gente. Isso. E é curioso, né? Como num dia só, você tem coisas tão diferentes acontecendo. Um leilão da prefeitura. Uma campanha de vacinação lá na zona rural. Um eco de celebração religiosa recente e, ao mesmo tempo, essa notícia triste de um falecimento. Mostra bem a complexidade, né?
da vida numa cidade do interior, tudo acontecendo junto. Vamos começar então pela parte administrativa. Parece que teve bastante movimento nesse dia 26. Sim, o destaque é um pregão eletrônico. Isso, acontecendo hoje, né? Dia 26 de agosto, segundo as fontes, para conceder o uso de imóveis da prefeitura. Organizado por uma empresa, a Portal de Compras. E os exemplos de imóveis dão uma ideia boa do que está em jogo, né? Tem desde quiosque na Praça Dinarte, de Medeiros Maris. Que é a praça central, né? Super importante. Exato. Até espaços no mercado público, terminal rodoviário, ginásio Gastão Maris de Faria. E mencionam outras localidades também. Parece ser um processo amplo mesmo. É. O que você acha dessa iniciativa? Um pregão eletrônico para isso? Olha, é interessante por alguns lados. Claro, a prefeitura busca gerar receita, né? E usar o pregão eletrônico, teoricamente, traz mais transparência, um acesso mais igualitário. Qualquer um, em tese, pode ir lá e dar um lance online. Parece uma forma de modernizar a gestão, né? Sim, sim. Mas sempre tem um mais, né? Levanta também umas questões importantes sobre o impacto real ali na economia local. Como assim? Será que esse formato digital, mesmo sendo transparente, não acaba, tipo assim, criando uma barreira para o comerciante menor? Aquele mais tradicional, que talvez não tenha tanta facilidade com tecnologia para participar do pregão, sabe? Entendo. Alguém que já ocupa o espaço há anos, talvez. Exatamente. Muitas vezes esses quiosques, esses boxes no mercado, já são a base do sustento de famílias, né? Formam o tecido econômico dali. Então fica essa pergunta, como equilibrar a busca por mais receita, por formalização, com o apoio a esses pequenos que já estão lá? Não é uma conta fácil de fechar, né? De jeito nenhum. Uma decisão que parece só administrativa, lá de cima, pode ter um efeito cascata bem grande na vida das pessoas ali na ponta. É uma ótima reflexão. Bom, saindo um pouco dessa parte de gestão de bens, né? E entrando mais na gestão da saúde coletiva. Uhum. As fontes também falam bastante da campanha de vacinação antirrábica. Sim, fundamental. A terceira etapa da campanha, né? Isso. Com foco bem claro na zona rural. Um trabalho da Secretaria de Saúde junto com o Centro de Zoonoses, para cães e gatos. E eles fazem questão de frisar a gravidade da raiva, né? Dizendo que é uma doença grave, tanto para o ser humano quanto para os referidos animais. Isso é importante destacar. Com certeza. Não é só cumprir tabela, é prevenção séria. E o esforço para chegar na zona rural parece grande, né? O cronograma é uau. Sim, a logística deve ser um desafio. Sem listar tudo porque é muita coisa, mas só para dar uma ideia. Ontem, dia 25, passaram por lugares como Vapor, Arapuá, Maniçoba. Hoje, dia 26, estão na área da Jurema, Sítio Nova Vila. Aham. Amanhã, Barra de São Pedro, Vajota. E na quinta ainda tem mais um monte. Saudade, Alecrim, Angicos, Pitombeira, Sítio Poços. Nossa, é muita comunidade. Cobre uma área bem extensa mesmo. Exatamente. É uma operação que exige planejamento, né? Para chegar em tanto canto. Com certeza. E essa abrangência é crucial, né? Vacinar contra a raiva na zona rural é um pilar da saúde pública. Nessas áreas, o contato entre animais domésticos, os silvestres e as pessoas acaba sendo maior, né? O risco aumenta. Verdade. Então, essa logística toda que você descreveu, ela mostra um investimento ativo na prevenção, uma tentativa de superar as barreiras geográficas de acesso, é levar a saúde onde ela precisa chegar. E imagino que não basta só levar a vacina, né? Precisa que o pessoal leve os bichos. Exato. A adesão da população é a outra metade do sucesso. Conscientizar os donos da importância, garantir que cães e gatos sejam vacinados mesmo, é um trabalho contínuo, né? Essencial para o bem-estar de todo mundo, animal e humano, principalmente nessas comunidades mais afastadas. Um trabalho de formiguinha, mas muito importante. Bom, desse cuidado com a saúde, vamos para outra dimensão da vida comunitária, a espiritualidade, os laços de fé. Sim, as fontes registraram o evento da Diocese de Caicó, que aconteceu um pouco antes, né? No fim de semana anterior a esse dia 26. Isso, o Jubileu dos Diáconos Permanentes. Foi lá em Lagoa Nova, na Serra de Santana. Um encontro importante, parece, com a presença do bispo Dom Antônio Ranes, o pároco Welson Rodrigues e o vigário Padre Jim. E representando Serra Negra do Norte, estava o diácono Linomar Vieira Júnior. O ponto alto foi uma missa em ação de graças. Olha, esses eventos como o Jubileu,
Eles são mais que celebrações, né? São momentos de reafirmar a identidade do grupo, de fortalecer a própria estrutura da igreja local. E qual o papel desses diáconos permanentes? São homens ordenados que servem a igreja de várias formas. Muitas vezes eles têm família, profissão e conciliam isso com o serviço na paróquia. São figuras bem importantes, principalmente em dioceses grandes como a de Caicó, que cobre uma região extensa como Seridó. Eles ajudam muito os padres. Entendi. E o impacto de um evento desses vai além do grupo de diáconos, imagino. Ah, sim, com certeza. Ele fortalece os laços entre os próprios diáconos, suas famílias, mas também entre as diferentes paróquias e a liderança da diocese, como bispo. Isso cria uma coesão, sabe? E a gente sabe que em muitas cidades do interior, a vida religiosa e a vida social são muito ligadas, né? Então, celebrações assim acabam fortalecendo essa rede toda, de fé, de amizade, de serviço à comunidade que a igreja representa para muita gente ali. Mostra que essa dimensão tá bem viva, né? Lado a lado com as outras coisas que a gente já falou. Interessante essa conexão. Mas, bom, o retrato do dia a dia nunca é só de coisas positivas ou administrativas, né? Tem também os momentos difíceis, os momentos de perda. E as fontes que a gente analisou trazem uma notícia nesse sentido. Exige uma mudança de tom agora. Sim, uma notícia triste. Fomos informados do falecimento do professor Antônio de Araújo Pereira, mais conhecido como Toinho, né? Ele era professor de educação física. E faleceu no domingo anterior a esse dia 26, dia 24. Parece que por complicações de um infarto. As informações dizem que ele foi atendido primeiro no Hospital Regional em Caicó, mas o quadro piorou. Precisou ser transferido para a capital, para Natal, né? E lá, infelizmente, ele faleceu. Uma pena. E as fontes destacam muito o reconhecimento que ele tinha, falando da dedicação dele, do profissionalismo, da contribuição para a educação física. Era uma figura admirada, não só em São José do Seridó, onde ele dava aula, Mas em outras cidades da região também, né? No Seridó como um todo, e ele era natural de Serra Negra do Norte, certo? natural de Serra Negra, o que mostra essa conexão entre as cidades da região. Com certeza. A perda de um educador, de uma figura assim, descrita como dedicada, admirada em vários lugares, isso reverbera muito, né? Vai muito além da escola. Deixa um legado que tocou muita gente. E tem até uma nota de pesar mencionada, né? Da primeira turma de educação física da UERN de Caicó. Mostra o impacto dele na formação de outros profissionais também. Exatamente. Expressando eternos sentimentos. Isso reforça essa sensação de perda compartilhada, né? Pela comunidade acadêmica, pelos ex-alunos, colegas. E é significativo, né? Como você disse antes, ter essa notícia pessoal de luto junto com as outras, o pregão, a vacinação, o jubileu. Sim, mostra a vida real, né? O tecido da vida comunitária é feito disso tudo. Da gestão pública, do cuidado com a saúde, das celebrações da fé e também, inevitavelmente, da dor compartilhada, da solidariedade no luto. A notícia do professor Toinho humaniza esse retrato do dia 26. Lembra que por trás dos números, dos eventos, tem as histórias das pessoas, histórias que marcam a coletividade. Muito bem colocado. Então, juntando todas essas peças que a gente conversou, o pregão dos imóveis, a campanha de vacinação lá no Zona Rural, o jubileu dos diáconos e essa notícia do falecimento do professor Toinho, o que emerge disso tudo? Acho que emerge um retrato de Serra Negra do Norte, naquele final de agosto de 2025, como uma comunidade ativa, dinâmica. Sim, gerenciando seus bens, seus recursos. Investindo na prevenção em saúde, mesmo com as dificuldades logísticas. Mantendo suas tradições de fé, seus laços religiosos. E, ao mesmo tempo, lidando com a perda, né? Honrando a memória de quem contribuiu para a comunidade. É essa realidade multifacetada. É verdade. A gente vê a máquina administrativa ali tentando ser eficiente, gerar receita com pregão. Vê o braço da saúde pública se estendendo lá para a zona rural, um esforço importante. Vê a esfera religiosa se movimentando, fortalecendo laços. E vê a comunidade unida no momento difícil do luto, reconhecendo o valor de uma pessoa querida.
E talvez o mais interessante seja notar como essas coisas se conectam, né? Mesmo que de forma sutil. Exatamente. A vitalidade econômica que pode ser afetada pelo pregão, isso mexe com as famílias. A saúde coletiva que a vacinação protege permite que todo o resto aconteça, né? As atividades sociais, religiosas. E a própria coesão social, que se fortalece em eventos como o jubileu, mas também aparece na hora de apoiar uns aos outros na perda, como no caso do professor. Nada acontece isolado, né? Tá tudo interligado no dia a dia de uma comunidade. Fica então talvez uma última reflexão sobre como essas notícias locais, que às vezes parecem tão pontuais, né? Um pregão, uma campanha específica, como elas revelam essa teia complexa da vida comunitária. É verdade. Parar para pensar, como será que uma decisão sobre a concessão de um simples quiosque na praça, como isso pode lá na frente influenciar a dinâmica social, a economia local, talvez tanto quanto uma campanha de saúde ou um evento de fé, de formas diferentes, claro. Vale a pena pensar nessas conexões, né? As que a gente vê de cara e aquelas mais invisíveis, talvez, que formam o tecido de um lugar como Serra Negra do Norte. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.